E a cada dia que passa, tem caído a narrativa de que carne bovina faz mal para o ser humano e para o meio ambiente. Até mesmo profissionais de fora da cadeia produtiva da pecuária também estão reforçando a certeza de que proteína bovina, além de ser gostosa e saborosa, ajuda na saúde de quem a consome. É o caso de um médico gaúcho que tem levantado a bandeira da nossa carne. Ele já se tornou até uma celebridade no assunto e um grande influenciador digital. O José Carlos Souto, mais conhecido como Doutor Souto, já tem mais de 300 mil seguidores somente em uma rede social e sempre publica informações científicas sobre os benefícios da carne bovina. Assim como um outro colega dele, que já esteve aqui no programa, né? Você deve se lembrar, o também médico paulista Wilson Rondó, que escreveu o livro Sinal Verde para a Carne Vermelha, o doutor Souto também está nos holofotes tentando acabar com esta notícia de demonização da nossa carne. Bom, pessoal, eu vou agora direto para minha querida, que saudade, hein? Querida Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para conversar com ele. Doutor Souto está comigo ao vivo nesse exato momento. Doutor Souto, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Giro do Boi, amigão. Bom dia, muito obrigado pelo convite e vamos conversar sobre esse assunto que eu acho que ele é bem relevante. Vamos lá, e é, com certeza. Doutor, por ironia do destino, hoje é dia 1º de novembro, tem muita gente que não sabe, hoje é comemorado o Dia Mundial do Vegano. E é claro que eu respeito a opinião de todos, né? Inclusive dos veganos. Ao contrário de mim, que sou extremamente carnívoro, sou apaixonado por carne e eu acredito que muitos gaúchos também, né? É tradição churrasco por lá. Mas a sua trajetória, doutor Souto, de acabar com essa narrativa, tentar acabar com essa narrativa de demonização da carne vermelha, ela começa após a leitura, né, de um livro que o senhor leu em 2011, Por que Engordamos? Foi isso? Essa história começa por aí? Começa por aí. Eu acho que o termo que você está usando está muito correto, que a gente tem que acabar com a demonização de um alimento, né? Ah, Na verdade, quando eu li esse livro em 2011, eu tomei contato, eu entendi sobre dietas de baixo carboidrato, ou dietas low carb. O que é uma dieta de baixo carboidrato? É uma dieta na qual a gente evita açúcar, evita pão, massa, biscoito, salgadinhos, refrigerantes, enfim, uma dieta focada na redução de carboidratos. Não necessariamente a gente precisa comer carne vermelha para fazer esse tipo de alimentação, mas fica muito mais fácil, muito mais saboroso se a gente souber que a carne vermelha pode fazer parte e, como a gente vai conversar hoje, não teria motivo. Uma coisa que as pessoas precisam saber é que a maioria dos adultos, a gente tem uma estatística americana que fala que apenas 7% dos adultos norte-americanos são metabolicamente saudáveis, ou seja, não são obesos, não são diabéticos, não são pré-diabéticos, não tem pressão alta, não tem gordura no fígado, uma série de alterações. Se a gente for ver, é um grupo pequeno que é É. realmente saudável. E os outros mais de 80%, se beneficiariam de uma dieta com menos açúcar, menos pão, menos massa, menos doce. E essas pessoas muitas vezes estão deixando de seguir esse tipo de alimentação. Os médicos e os nutricionistas estão condenando uma alimentação pobre em carboidratos porque ela acaba sendo uma alimentação mais rica em carne. E aí, respondendo a sua pergunta, é que Uhum. eu comecei a mostrar para as pessoas, publicar lá no meu blog os estudos que questionam essa demonização da carne vermelha, porque não faz sentido as pessoas deixarem de mudar a sua alimentação para uma alimentação que efetivamente é mais saudável, porque nesse tipo de alimentação pode-se comer carne e as pessoas têm um medo irracional da carne. Entendi. Quer dizer que o senhor sentiu na pele, ou melhor, no corpo, né? Parece que o senhor emagreceu bastante fazendo uma dieta à base de proteína animal e eliminando um pouco carboidrato e açúcar, né? Essa foi a sua trajetória. É verdade, quando eu li o livro, esse ele está hoje em dia traduzido, né? Chama-se Por que Engordamos, é do autor Gary Taubes. Fiquei muito fascinado por aquela ideia de que, nossa, a gente pode conseguir esse tipo de resultado sem ter que ficar passando fome, comendo pouquinho, contando calorias. E eu
eu resolvi experimentar. Como você pontuou, não é simplesmente pelo fato de comer carne vermelha que magicamente as pessoas vão emagrecer ou vão normalizar a pressão ou vão, enfim, resolver um diabetes, um pré-diabetes. Precisa retirar os carboidratos refinados, o açúcar, o farináceo, etc. Mas sim, sabendo que dá para comer carne vermelha, que ela não faz mal, que ela pode fazer parte da alimentação, fica muito mais fácil. Eu fiz isso, perdi entre 15 e 20 quilos. 15 no primeiro momento, Opa! depois mais 5. E eu mantenho essa perda de peso há mais de 10 anos, porque eu sigo me alimentando E, assim. E a carne vermelha, sim, faz parte, porque para aqueles de nós que gostamos, o uhum. fato de você poder ter esse tipo de alimento na sua mesa, nossa, torna muito mais saboroso. E eu acredito seja parte do motivo pelo qual a gente consegue manter isso como estilo de vida aí por anos e anos, né? Emagreceu sem passar fome, doutor. Sem passar fome, porque assim, passando fome qualquer um É, emagrece, né? O verdade. problema é que aí as pessoas não conseguem manter como estilo de vida. Eu já É. atendi algumas vezes em consultório pacientes com a seguinte história: olha, tinha um evento. Vamos imaginar um casamento, formatura, e aí a pessoa fez uma dieta radical, cortou calorias, passou fome e chegou lá com o peso que queria para o seu casamento. Então tem as Aham. fotos do casamento que a pessoa está lá, magrinha. Só que aí a pessoa vem na consulta um ano depois e ela ganhou todo o peso de volta. Ela não vai conseguir passar fome o resto da vida, né? É Mas se verdade. você tiver uma alimentação que dá saciedade, que você não fica o tempo todo com fome, favorece que você adote como estilo de vida. E que vocês estão mostrando na tela aí Pois um é. belo de um churrasco Eu tô com água na girando boca ali no aqui, doutor. espelho. É, Tô com isso água na aí, a boca. pessoa, é água na boca, pô. O cara come aquilo ali no almoço, ele não vai ter fome até a hora da janta. Mas se eu comer apenas, e nada contra o dia dos veganos, e eu como salada, mas se eu comer só saladas e legumes no meu almoço, às 2 da tarde eu vou estar morto de fome. Às 3 da tarde eu vou estar comendo alguma outra coisa. E talvez às 3 da tarde a única coisa que tenha para comer é besteira, é lanche, é É, salgadinho, verdade. é biscoito. Então, Exatamente. sim, uma alimentação que é rica em proteína animal, ela nos dá um nível de saciedade que diminui a fome. E o segredo para a gente conseguir obter uma perda de peso, mas principalmente para manter essa perda de peso, é não ficar morto de fome o tempo todo. É verdade. O senhor tocou num assunto muito bacana. Se a gente comer mal no almoço, quando é no meio da tarde, o que a gente costuma comer no meio da tarde, né? As pessoas que gostam, né? Café da tarde. Aí come bolo, pão de queijo, lanche. Aí você já viu, aí já entra um monte de coisa ali, doce, carboidrato, aí o bicho complica, né? O trem vai. Se for aqui na Serra Gaúcha, então eu tenho um É, verdadeiro café colonial e pois entra é. cuca com geleia e por aí vai, né? Doutor Souto, essa história de associar a carne vermelha a doenças, vamos lá, cardíacas, câncer e diabetes, não é uma verdade, é? A questão aqui, eu acho que você está tocando num ponto crucial, tá? É que as pessoas, primeiramente, eu quero que as pessoas pensem assim, elas estão deixando de adotar uma dieta que comprovadamente reduz o risco de doenças, que favorece o emagrecimento, que às vezes até reverte o diabetes, porque elas têm medo, esse medo que está sendo colocado na cabeça de todos nós, que é infundado, mas é super difundido, que a carne vermelha vai aumentar o risco de diabetes ou de câncer no futuro. Tá? Eu até faço uma brincadeira que eu digo, isso aí, a analogia é mais ou menos como se você fosse para o meio de um tiroteio e pensasse assim, não, mas eu não vou usar o meu colete à prova de balas, porque pode ser que eu tenha uma alergia a algum componente desse colete. Caramba, tem um risco real e imediato ali, o colete pode te salvar. Nessa analogia, eu quero dizer, a pessoa está diabética, está 20 quilos acima do peso, tem uma estratégia alimentar que reverte isso, né? Mas a Uhum. pessoa tem medo da questão da carne vermelha. Então, eu mandei para vocês, está aí na tela, né? Esse aí faz parte de um conjunto de estudos científicos muito bem feitos, foram publicados em 2019,
São 4 meta-análises. O que é uma meta-análise? É quando você faz um estudo que reúne todos os outros estudos importantes que foram feitos até ali. Uhum. E nessas meta-análises, eles utilizaram uma metodologia na qual você ranqueia, você dá pesos diferentes para estudos mais bem feitos e estudos que não são tão bem feitos. E quando essas meta-análises foram feitas com esse tipo de critério, chama grade, que você ranqueia a qualidade das evidências, as conclusões é que ou a gente não encontra relação entre o consumo de carne vermelha e diabetes, ou consumo de carne vermelha e câncer, ou quando você encontra alguma correlação, ela é uma correlação tão pequena e tão incerta que você não pode sair por aí afirmando, como as pessoas fazem, que a carne vermelha é um negócio perigosíssimo e que deveria ser eliminado da dieta. As evidências simplesmente não estão ali É. para que você possa afirmar isso com toda essa certeza. Se existe alguma correlação, e nós vamos falar daqui a pouquinho que correlação não é a mesma coisa que uma relação de causa e efeito, mas mesmo que exista correlação, se ela é tão pequenininha, aí você vai fazer o quê? Sugerir que as pessoas evitem uma dieta que pode ser extremamente saudável para elas por um medo que talvez nem seja real. É verdade, é verdade. Uma coisa é levantamento, né, doutor? Outra coisa totalmente diferente é um experimento, concorda? E mais uma vez, você está colocando um ponto absolutamente crucial, e isso aqui vale a gente explicar bem para as pessoas. Então, os estudos observacionais, que são extremamente comuns em nutrição, que são aqueles em que você passa questionários para as pessoas respondem ali o que elas lembram que elas comeram, e aí já tem problema, porque a gente não consegue lembrar direito nem o que comeu 2 dias atrás, que dirá preencher um questionário com dezenas de páginas É. tentando responder o que a gente come. Bom, aí pega-se um banco de dados e vai tentar correlacionar o que as pessoas comeram 10 anos atrás com as doenças que elas têm hoje. E aí é baseado nisso que se faz essas afirmações. Eu tenho um exemplo bem didático que eu sempre uso em palestra, em aula, que é o seguinte: foi feito um estudo observacional lá na Austrália, em que eles correlacionaram 2 variáveis, que era os ataques de tubarão, vocês sabem que isso é uma coisa que relativamente comum lá na É Austrália, e verdade. o consumo de sorvete. Eu até mandei um gráfico aí para vocês, se der para colocar ali na tela para o pessoal ver, Ah, mas o gráfico mostra que à medida que você vai consumindo mais sorvete, também vai aumentando os ataques de tubarão. uai. Sorvete ali a linha azul Ah, e os ataques de tubarão a linha vermelha. E aí, se as pessoas acreditarem que uma coisa causa a outra, hum. elas vão ter comportamentos absurdos, do tipo, bom, eu vou proibir a venda de sorvete porque afinal vai salvar vidas e evitar os ataques de tubarão. Na realidade, não existe relação de causa e efeito entre o sorvete e o ataque de tubarão. Então, por que as duas Só, linhas andam juntas? só, só, Porque só se, existe uma... só se o Oi? banhista toma uma bola de sorvete, depois ele vai nadar, ele tá docinho, o tubarão vai lá e papa ele, né? Então as pessoas aí começam a fazer essas É, teorias, tá pois certo? é. Então, Acontece que os isso estudos... é o motivo até da minha própria próxima pergunta. Então, está tendo um viés ideológico e não científico para isso tudo. Claro, porque olha só, no caso aqui, só para terminar Ah, rapidinho, sim, claro. o que está por trás ali daquela associação dessas duas coisas? É o calor, pô. Quando está quente, as pessoas comem mais sorvete. Quando está quente, elas entram no mar, mas o Exato. sorvete não causa o ataque de tubarão. Então, você tirar o sorvete não vai resolver o problema. E aí, sim, eu acho que tem um viés ideológico nessa questão da carne, e dizer que a carne faz mal para a saúde, porque é a mesma coisa. O fato de que em alguns estudos observacionais existe uma associação entre consumo de carne vermelha e algumas doenças, não significa que a carne vermelha causa as doenças, assim como o sorvete não causa os ataques de tubarão. E, portanto, reduzir a carne vermelha não reduziria essas coisas. Mas muita gente simplesmente é ideologicamente contra o consumo Verdade. de animais, de proteína animal. Então, esse tipo de argumento, seja esse argumento de saúde, seja o argumento climático, eles vão ser É, usados
porque as pessoas são ideologicamente contra. E essa questão do climático, eu ia te perguntar, uma das últimas perguntas para o senhor que você, o professor, o doutor é tão atarefado, tem que atender cliente, tem que atender a mídia nacional e internacional, tem palestras, tem isso, tem aquilo. Um exagero. É uma falsa narrativa, então, de que a pecuária é uma grande vilã, né, doutor, do aquecimento global, né? Ela é uma falsa narrativa e por um motivo muito simples, porque sim, o gado produz CO2. Nós também produzimos CO2 quando a gente respira. A questão é que o CO2 que o gado coloca na atmosfera, e esse gráfico aí mostra isso muito bem, muito feliz nesse sentido, ele é um CO2 de um ciclo. Então, como é que funciona? O gado vai lá, come o capim. Bom, e aí o gado produz CO2. Esse CO2 vai para a atmosfera. Porém, o capim que foi comido, a hora que o gado come o capim, ele tem estímulo para crescer de novo. E na hora que o capim cresce, ele retira o mesmo CO2 da atmosfera que o gado colocou. Portanto, o gado não produz, pessoal, CO2 novo. É um CO2 de um ciclo. Diferentemente dos combustíveis fósseis, no qual você está pegando o petróleo, o carvão, que está há milhões de anos debaixo da terra e queimando. Esse CO2 vai para a atmosfera, ele não faz parte de um ciclo. Ele estava, como eu disse, milhões de anos enterrado. E as pessoas estão comparando coisas que são incomparáveis. Então, se o objetivo real das pessoas é combater o aquecimento global, que é uma coisa real, que é uma coisa que está acontecendo e todos nós devemos ter essa preocupação, nós temos que olhar para aquilo que realmente tem peso na coisa, que é tentar buscar alternativas de energia limpa, que é tentar evitar o uso desnecessário de combustíveis fósseis. Agora, culpar o gado por isso, eu acho que em muitos casos é ingenuidade, em outros casos eu acho que nem é ingenuidade, tem a ver com esse viés ideológico que a gente estava falando, de que a pessoa é contra o consumo de animais na dieta, e aí vai usar todo e qualquer tipo de argumento, mesmo que ele não se sustente do ponto de vista científico. É verdade. E sabe o que falta bastante também? É você, produtor rural, você, pecuarista, divulgar mais as coisas boas da sua fazenda, a sua produção sustentável, a qualidade da sua carne, do seu leite, da sua soja, do seu milho, do seu algodão, e divulgar e fazer com que essas redes sociais vejam, os urbanoides, o pessoal da cidade grande, veja que é uma coisa maravilhosa, é alimento, é coisa legal. Nada de ficar repostando esse problema político daqui e dali. Vamos fazer a nossa parte, vamos produzir alimento, né? E eu foi uma pergunta do dia, doutor Souto. Coloca na tela, vamos ver o resultado final. Rapidamente, vamos compartilhar com o doutor e com todo o Brasil. Eu perguntei hoje, pessoal, é certo as pessoas menos esclarecidas demonizarem a carne vermelha? 90% dos internautas, dos telespectadores do Giro, disseram que não. Para que demonizar a mais nobre das proteínas? É claro que uma ou outra tem sempre uma divergência, algumas pessoas disseram que sim, né? Mas pelo menos a grande maioria está a nosso favor, doutor Souto. E para esses 10%, tá bem, eu entendo, porque é o que se fala por aí o tempo todo, mas se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha lá no meu blog, em drsouto.com.br, e lá tem uma postagem chamada Comer menos carne vermelha não irá salvar o planeta. E ali tem os argumentos científicos com as referências bibliográficas para pelo menos a pessoa poder pensar e conhecer que existe um argumento alternativo e não é nenhuma teoria de conspiração, tá? Não é que a gente aqui está negando o aquecimento global. Não, é simplesmente entender que as causas são outras e que a carne vermelha não vai te causar câncer e diabetes. Maravilha, que bacana esse bate-papo descontraído logo nessa véspera de feriado nacional com o doutor Souto conversando conosco, com todo o Brasil, ao vivo, direto da minha querida Poá, Porto Alegre, capital gaúcha. Muito obrigado por esse bate-papo, doutor. Seja sempre bem-vindo, traga sempre essas notícias boas para a gente dar uma animada, uma sacudida na nossa atividade rural aí. Milhões de produtores rurais nos assistindo nesse exato momento. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, um grande abraço. Grande abraço.